A paz do Senhor, irmãos, bom dia, que Deus abençoe a todos. Queria refletir com vocês aqui algo que está no livro de Neemias, do capítulo 1 ao capítulo 6. No capítulo 1, Neemias recebe do seu irmão Hanani a notícia de que Jerusalém estava assolado, destruído, os muros destruídos, com os portões queimados, e Neemias fica profundamente triste com a notícia, e ele faz o que todos nós deveríamos fazer quando recebemos alguma notícia que nos abala, que nos assola, quando estamos entristecidos de tal maneira que ficamos às vezes até sem força. Devemos nos prostrar, jejuar e orar, assim como fez Neemias naquela ocasião. Neemias se pôs alguns dias em jejum e oração, e após isso ele se levantou. E Neemias vivia em Suzã nessa época, na fortaleza de Suzã, e era copeiro do rei. E o rei, quando Neemias foi servi-lo, que esse era o papel de Neemias, provar tudo que o rei serviria, que o rei se alimentaria, Neemias estava entristecido demais com aquela notícia ainda, e o rei percebeu a tristeza de Neemias e falou: que tristeza é essa se você não está doente? Isso não pode ser nada senão tristeza do coração, tristeza da alma. E aí Neemias explicou para ele como poderia estar eu diferente se a terra do sepulcro dos meus pais está assolada, destruída. E o rei pergunta para ele: o que me pedes agora? Ou seja, já era uma resposta da oração de Neemias diante da tristeza que ele tinha sentido com aquela notícia de Hanani. Muitas das vezes ficamos esperando algo cinematográfico, algo espetacular da resposta de Deus, e Deus é tão simples, e Deus às vezes em pensamento fala conosco, ou através de uma notícia, enfim, às vezes Deus fala com a gente de forma tão simples que a gente, por estar esperando coisas tão mirabolantes, espetaculares, acabamos que não percebemos o falar de Deus. E ali, creio eu que Neemias começou a perceber que já era a resposta de Deus, pois era algo improvável, porque na condição dele, uma condição de alta confiança, de copeiro do rei, que não era algo simples, exigia muita confiança do rei para com ele, e o rei resolveu liberá-lo. E ele percebendo, por que eu chego à conclusão que já era ele percebendo que era o agir de Deus em favor do desejo que ele tinha posto no coração, que ele aproveita a oportunidade e faz todos os pedidos necessários para poder reconstruir a muralha de Jerusalém, os muros de Jerusalém. Primeiro ele pede para reconstruir a cidade, o muro da cidade de seus pais. E olha que Neemias nunca tinha ido em Jerusalém, pois ele já tinha nascido fora de lá, no cativeiro. Porém, o seu coração sempre esteve em Jerusalém. Por isso, ele sentiu tamanha tristeza quando recebeu a notícia. E
quando ele fala com o rei, algo improvável começa a acontecer, porque quando Deus entra nas nossas causas, o improvável, o impossível acontece. E ele começa a mover o coração de Deus para liberar Neemias para aquela obra. E então Neemias pede lá as cartas ao governador para passar, para receber madeira da floresta, para a reconstrução do muro. Quando chega em Jerusalém, Neemias não divulga o que Deus tinha posto no coração dele. Ele não sai falando dos seus desejos, dos seus objetivos, e isso fica como dica para nós. O que for desejo do seu coração é entre você e Deus, entre mim e Deus. Não temos que sair falando para fulano, para Beltrano, botando em redes sociais. Devemos preservar em segredo e ficar só entre nós e Deus. E se for para a honra e glória do Senhor, Deus vai fazer o improvável acontecer em nosso favor. E aí Neemias chega em Jerusalém e vai andar pela cidade para observar os estragos do muro, e determinada hora sua passagem para ver a situação, ele chega a um ponto alto onde ele consegue ter uma visão panorâmica do mundo. Por quê? Porque quando ele começasse a construir, ele precisaria saber por onde ele ia começar. Sendo assim, se algo precisa ser reconstruído na sua vida, na minha vida, nós devemos antes planejar por onde nós vamos começar. Para quê? Para que quando nós começarmos a obra, nós consigamos levá-la até o final. E dessa forma ter a certeza de que vamos concluí-la. E aí Neemias, após fazer essa análise, ele divulga para os seus, de forma a tocar os seus irmãos, falando: vocês viram lá como está aí a nossa cidade destruída, assolada, etc, etc. Precisamos reconstruí-la. E aí ele consegue motivar os seus irmãos a trabalhar. E aí nós também precisamos ser motivadores das pessoas que trabalham no mesmo objetivo que nós. E a melhor forma de motivar é metendo a mão na massa também. Porque tem um ditado que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E aí começa-se a obra e há uma motivação em cadeia. Cada parte do muro é construída por uma família, e assim a obra vai avançando. E ainda que se levantou lá Sanbalate, Tobias e Gesem, mesmo assim, usando de todo o artifício para parar a obra, não consegue. Por quê? Porque a motivação no coração de Neemias era grande. Então ele estava focado, e a palavra diz que o coração do povo estava aplicado na obra. E a obra vai avançando, e a cada vez que a obra avança, a reconstrução avança, Sanbalate, Tobias e Gesem começam a ficar desesperados. E assim é o inimigo na tua vida, na minha vida. À medida que Deus vai reconstruindo o que precisa ser reconstruído na nossa vida, o inimigo se desespera. Satanás
o diabo, o inimigo da nossa alma, entra em desespero e tenta fazer de tudo para tirar nossa atenção, para fazer com que nós não acreditemos nos propósitos de Deus para a nossa vida, mas devemos ser como Neemias, não perdermos o foco, permanecermos na obra. Tamanho era o desespero de Sanbalat, Tobias e Gesem, que certo momento da obra, quando já avançada, só faltava botar as portas nos portais, Sanbalat chama Gesias, Sanbalat chama Neemias 4 vezes, e 4 vezes Neemias não vai. Neemias responde: estou em uma grande obra, avisa ele lá que estou em uma grande obra e não posso descer. E aí a obra permanece sendo feita, a muralha permanece sendo restaurada e de forma nenhuma Neemias se desfoca daquela obra. E após tantos anos de opressão, de destruição, a muralha de Jerusalém é reconstruída, é restaurada, 52 dias depois de Neemias ter se lançado naquela obra e o povo israelita ter se lançado naquela obra. 52 dias. E após isso, 52 dias de restauração, Neemias começa a selecionar o povo que vai morar na cidade. E assim precisamos ser quando nossa vida está reconstruída, quando Deus já fez a boa obra na nossa vida, devemos escolher quem permanecerá do nosso lado, quem viverá, merecerá conviver conosco, porque nem todo mundo está ao nosso lado para somar. Assim, fique com essa palavra. Neemias, do capítulo 1 ao capítulo 6, a restauração dos muros de Jerusalém. Medite nessa palavra e Deus vai falar muito mais ao teu coração. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.